Vamos à meditação da palavra? Nós estaremos lendo em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo. Que Deus esteja nos abençoando nesta breve meditação. O Senhor disse: eu sei as tuas obras, eu conheço os teus atos, e eis que diante de ti pus uma porta aberta. E o tema para nossa meditação é este assunto, né? Diante de ti pus uma porta aberta. O Senhor destaca nas 7 cartas as virtudes e desvirtudes, né? Das igrejas, das 7 igrejas. E na igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 4, aparece a frase: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, a tua primeira caridade, né? No capítulo 2. No versículo 10 do mesmo capítulo, aparece no final do capítulo 2 o seguinte: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nos versículos 14 para a igreja de Pérgamo, né? No versículo 14 aparece assim: mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Essa prostituição no aspecto espiritual. A idolatria é vista por Deus, ensinada especialmente no Antigo Testamento, como um aspecto de prostituição, né? A igreja de Filadélfia, que nós acabamos de ler, é a igreja que não recebe nenhuma repreensão de Deus, não recebe nenhuma repreensão do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, ela
é elogiada, e o Senhor disse: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Então, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, uma porta aberta para testemunhar de Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia é a última carta. Laodiceia foi uma cidade construída em homenagem a Laodice. Dizem os historiadores que ela era a esposa de Tibério, imperador romano, e ele então construiu em homenagem à esposa e ficou então com o nome de Laodiceia. Essa era a igreja que pensava que Jesus estava com eles. A igreja pensava que Jesus estava com eles. Do ponto de vista organizacional, ela tinha tudo parecido com uma igreja. Ela funcionava como se fosse uma igreja. Com certeza ela tinha uma boa frequência, ela possuía então uma boa frequência, ela possuía uma boa música, ela possuía um louvor, ela possuía instrumentos, ela possuía os departamentos todos funcionando, um grupo de jovens, estudos, mas só que Jesus estava fora da igreja. É a única igreja que Jesus, ele chama a atenção da igreja porque ele estava fora. E nós usamos este versículo 20 do capítulo 3 para evangelizar, para falar para as pessoas não convertidas que estão fora das nossas igrejas, que elas devem abrir a porta dos seus corações, das suas vidas, permitirem que Jesus entre na vida delas. Mas esta mensagem é para a igreja, uma igreja que pensava que Jesus estava do lado de dentro, mas ele estava do lado de fora. E no descrever da carta, nós percebemos que era uma igreja que era orgulhosa por causa do que ela possuía, por causa da sua condição econômica e intelectual. E no versículo 17 do capítulo 3, nós lemos assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, ou seja, desfavorecido da graça, e miserável, pobre, cego e nu. Quantas desqualificações nós encontramos em apenas um versículo, 17. Mas a igreja tinha então este conceito, era a igreja morna, a igreja autossuficiente, e esta igreja então não tinha espaço para nosso Senhor Jesus Cristo estar ali. Por quê? Porque Jesus Cristo é o quê? Ele disse que ele é humilde e manso, Porque sou manso e humilde de coração. E aqueles que vêm a mim encontrarão descanso para as suas almas. Está registrada essa palavra lá em Mateus 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim. É um convite maravilhoso que Jesus Cristo faz ali para todas as pessoas. Estas igrejas, hoje não existem, as igrejas da Ásia, essas 7 igrejas ali da Ásia Menor, elas não existem hoje. Mas a palavra de Deus, ela permanece. As igrejas passaram devido às circunstâncias, às adversidades, mas a palavra do Senhor, a Bíblia diz que seca-se a erva e caem as suas flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente, para sempre. A palavra permanece. As igrejas locais, eu tenho ensinado, especialmente na classe de doutrina, que são agências recrutadoras de pessoas para o reino do Senhor nosso Deus. São agências
recrutadoras. Então, nosso templo aqui, onde a nossa igreja se reúne, e a igreja deve se reunir mesmo que não tenhamos o templo, porque a igreja não se resume ao templo. A igreja são as pessoas salvas por Jesus Cristo, um grupo de pessoas salvas por Jesus, onde Jesus é o cabeça, onde ele é o orientador, onde ele também é o alicerce, a base, o fundamento. Então, isso é a igreja do Senhor. E aí, esse grupo de pessoas, então, formam uma agência recrutadora de pessoas para seguirem Jesus. É isso que nós aprendemos. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse que chegará o momento em que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, o que nós aprendemos com essas palavras de Jesus? Que Deus procura adoradores. E a missão da igreja é adorar e ajuntar adoradores. Esta é a missão da igreja. E, às vezes, nós desviamos o foco, nós perdemos o foco. Tem muitas igrejas que se chamam igrejas, assim como a de Laodiceia, que perdeu o foco. Precisa retornar, precisa fazer uma avaliação do que estão ensinando, do que estão praticando, para voltar ao foco, que é o quê? Adorar a Deus e ajuntar adoradores. Pessoas salvas agora por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja, às vezes, a igreja local, ela passa por uma tribulação e ela pode ser até fechada em uma região, mas Deus, com o seu grande poder, ele vai fortalecendo a sua igreja na terra. Por quê? Há um livro cujo título é A Igreja é Bem Maior do que Você Pensa. A igreja é bem maior do que você pensa. Por quê? Às vezes nós, dentro da nossa limitação, julgamos que a igreja é muito pequena. Porque Jesus falou, poucos são os que se salvam. Porfiai por entrar pela porta estreita. Mas a igreja é muito grande. Por quê? Porque a igreja ela é composta de pessoas salvas. E as pessoas são salvas até no último momento. Pessoas que nós pensamos que elas não serão salvas, que não estão salvas, que não serão convertidas, Deus as converte às vezes no último momento. E isso é bíblico. Desde lá do Calvário nós vemos um homem de uma vida de perdição se convertendo no último momento. E quantas pessoas nós evangelizamos? Você faz uma visita, você faz um trabalho, isso acontece muito com os enfermeiros, com os médicos cristãos. A irmã teve esse trabalho, né, irmã? Como enfermeira, trabalhando ali, a irmã Rosina também como enfermeira, e falar de Jesus para uma pessoa no último momento, ali no leito de dor, e a pessoa entrega a vida a Jesus Cristo. Então a igreja de Cristo, ela é muito maior do que nós pensamos. Pessoas que estão seguindo Jesus. Mas qual é o significado de uma porta aberta? Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Diz o teólogo, Paulo Seabra, que a porta aberta é um elemento de comunicação. Uma porta aberta é um elemento de comunicação, é um elemento de movimentação. Também simboliza limites. Por quê?
a porta sempre é símbolo do quê? De limites. Se eu chegar na sua casa, fazer uma visita, lá tem uma porta. E significa o quê? Que ali é o meu limite. Mesmo que ela esteja aberta, é o meu limite. Porque adentrar a porta da casa de alguém só porque está aberta, eu corro o risco de ser chamado de intruso, sem educação, que a porta está aberta, mas ali há alguém que tem privacidade daquela porta para dentro. Então ela ela ocupa uma posição de limites. E também mudanças de realidades, diz o comentarista, o pregador. Mudanças de realidades. Por quê? Porque da porta para dentro é uma realidade. E da porta para fora é outra realidade. As realidades são outras. E nós, crentes em Jesus Cristo, sabemos dessa verdade. Você, por mais liberdade que dê a alguém, você não tem prazer em que uma pessoa chegue na sua casa e entre só porque a porta está aberta. Eu me lembro de uma pessoa que às vezes chegava e entrava e depois que estava dentro, e cumprimentava, né? Boa noite, eu estou aqui. Mas isso não é conveniente. Pessoas reclamam de outras pessoas que têm esse comportamento. Não é bem-vindo agir dessa maneira. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Também significa, ela simboliza separação de ambiente. Por quê? Nossas casas, elas têm a porta para a recepção, mas depois também tem os seus cômodos, onde sinaliza o quê? Sinaliza mudança de ambiente. Porém, tem acesso. Há um acesso. Mas significa que há o quê? Separação de ambiente, onde você tem a sua privacidade. Define espaços. E diz também o pregador que o comentarista bíblico, que a porta, ela também, ou as portas, elas também servem para decorar o ambiente. Decorar o ambiente. Olha quantas lições que nós tiramos aqui desta palavra de Jesus. Diante de ti eu pus uma porta aberta. Você já viu uma porta bonita? Já viu? Uma porta que chama a atenção? O templo em Jerusalém possuía uma porta. E o nome da porta, algum irmão se lembra como era o nome da porta? Onde ficava um aleijado pedindo esmola? Formosa. Ela era revestida em ouro, a porta do templo em Jerusalém. Ela era reluzente, revestida em ouro, e brilhava, e uma porta muito bonita, simbolizava riqueza, brilho da glória de Deus. E ali diariamente ficava um aleijado, a Bíblia diz na nossa tradução, um coxo, pedindo esmolas. Mas ela simboliza também, então, o que é que nós estamos aprendendo? Ela simboliza também a decoração, ela decora o ambiente. É um elemento de passagem. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Jesus está dizendo, estou lhe dando uma oportunidade de você passar de uma circunstância, às vezes pior, para uma melhor, para uma vida melhor. Por quê? Porque agora tem uma porta aberta diante de você,
uma porta aberta para você fazer as suas considerações. Onde você está, como você está vivendo, como está a sua comunhão com Deus. E eu não falo de religiosidade, mas eu falo de intimidade com Deus. Porque a igreja de Laodiceia, que nós citamos agora há pouco, ela possuía tudo de religiosidade. Religiosidade. Tudo ela possuía. Mas era a igreja que Jesus estava fora. E Jesus disse, eu estou batendo a porta. Ele estava batendo. Ele estava de fora. E precisamos, então, considerar em que condições estamos. É uma oportunidade de movimentação. Eu gosto daquela palavra de Paulo aos Colossenses, quando ele diz que Deus nos transportou, do mundo das trevas, do reino das trevas. Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz, para o Filho do seu amor. É uma palavra abençoadora. Deixa eu ler aqui aos Colossenses, dizendo, versículos 12 e 13 de Colossenses 1, diz que Deus nos tirou da potestade, ou seja, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, a porta aberta, ela simboliza esta passagem que Deus faz em nossa vida, em nosso viver, transportando-nos de uma realidade de perdição para uma realidade de salvação, para sairmos da mesmice, sairmos daquele marasmo espiritual, para uma vida agora de intimidade, de comunhão com Deus, uma vida de alegria, de vivência espiritual, desfrutando da bênção, da esperança, da certeza que o Espírito Santo é o nosso ajudador, que Ele está conosco em todo o tempo. O Espírito Santo entra na vida do crente para ficar. Para ficar com você. O Espírito Santo de Deus veio habitar em nós para ficar conosco. O Senhor Jesus fez uma promessa lá, bem no finalzinho do ministério dele, ele disse, e eis que eu estou convosco por alguns dias. É assim? Eis que eu estarei convosco por algumas horas. Eis que eu estou convosco quando vocês estiverem fazendo tudo bonitinho, tudo certinho, Vocês estarão na oração, nos louvores, aí eu estarei convosco. É assim? Não. E eis que eu estarei convosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. Outra tradução diz, até a consumação dos séculos. Então, Deus coloca diante de nós, de cada um de nós, a oportunidade de mudanças, de reflexão, para que possamos sair das coisas impossíveis para as coisas possíveis. E você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer essas maravilhas? Então, diante da igreja de Filadélfia, Deus colocou uma porta aberta. E Ele diz aqui, uma porta, e ninguém pode fechar. Ninguém. Foi Ele que colocou a porta. E aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, meus queridos, que Deus possa ter falado aos nossos corações. Amém? Vocês que estão nos ouvindo, pelo YouTube, esta palavra, então, creiam que Deus está colocando diante de você neste momento, nesta hora, aí no seu lar,
no aconchego da sua família, uma porta aberta. E esta porta, nós entendemos que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará alimento, pastagem. Então, Jesus é por excelência essa porta. Entrega a sua vida a Jesus Cristo. Entra por Jesus. Siga Jesus para sair deste mundo com Jesus. Vamos orar a Deus? Deus, nosso Pai amado, nós te glorificamos, ó Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai, maravilhoso, boníssimo. Ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós e das tuas igrejas. Para a igreja de Filadélfia, o Senhor disse que colocou diante dela uma porta aberta, a porta para a evangelização, a porta de entrada, para a entrada dos pecadores, a porta também de saída para os crentes testemunharem do poder maravilhoso que Jesus Cristo tem, do poder consolador do Espírito Santo em nosso viver. Obrigado, Deus, Todo-Poderoso Pai, porque o Senhor está conosco em todo tempo. O Senhor entra em nossas vidas e o Senhor permanece em nós através, ó Deus, da Tua palavra, que é infalível. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias, pelos séculos dos séculos. E esta é uma verdade que nós podemos sentir, o Teu companheirismo, o Teu consolo, o Teu conforto, nas horas mais difíceis da nossa existência. Abençoa, Deus, as Tuas igrejas, que anunciam Jesus como o único Salvador. Abençoa o Teu povo, abençoa nossos lares, abençoa, ó Deus, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que estão enfermos, tenha misericórdia, liberta, cura, ó Deus, transforma as vidas, ó Pai, e enche o nosso coração de esperança. No nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus nos abençoe.